Você já se sentiu como se estivesse no meio de um deserto vasto e árido, onde o ar parece pesado e a vida perde a cor? Às vezes, o mundo ao nosso redor parece um lugar de escassez, um lugar onde a esperança se dissipa como a neblina ao amanhecer. É nesse momento que nossa alma grita por algo mais, algo que preencha o vazio, algo que traga a paz de volta. Quando a dor e a insegurança parecem nos engolir, a resposta de Deus ressoa suave e firme, como um sussurro tranquilo no vento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que essas palavras realmente significam para você? Elas não são apenas uma promessa distante, mas um convite pessoal. Deus não é um pastor distante. Ele é aquele que te conhece profundamente, que conhece cada batalha que você enfrenta, cada momento de tristeza ou frustração. Quando tudo ao seu redor parece faltar, ele afirma: nada te faltará. Ele é o pastor que cuida, que guia, que vê suas necessidades antes mesmo de você as perceber. Imagine por um momento uma paisagem serena, pastos verdes, suaves ao toque do vento, o som suave de um riacho fluindo, calmante e acolhedor. A pressão do mundo diminui. A mente começa a descansar. É aqui que Deus te chama para descansar, não apenas fisicamente, mas em alma. Ele te conduz a um lugar onde o cansaço é apaziguado, onde cada preocupação se dissolve nas águas tranquilas da sua presença. Este é o convite de Deus. Não é um convite para mais uma tarefa ou mais uma expectativa sobre você. Ele te chama para o descanso, para confiar na sua provisão. Não importa o que você esteja vivendo, o pastor está aqui e ele vai te conduzir à paz. E agora convido você a fazer uma pausa, respire profundamente, feche os olhos por um instante e sinta a presença dele ao seu redor. Ele te chama, ele te vê, ele cuida de você. Agora, com a alma mais tranquila, imagine-se caminhando sob o olhar atento do pastor, aquele que nunca te abandona. O Salmo 23 não fala de um pastor que se afasta quando a ovelha se perde, mas de um que segue perto, que conhece a cada passo da jornada. O Senhor é o meu pastor. Não é um título genérico, é uma relação íntima, pessoal. Ele é o pastor que te acompanha nos dias de clareza e nas noites de incerteza. E esse pastor é imutável, firme, constante. Quando o caminho fica turvo, quando você se sente confuso ou desorientado, ele permanece. Mesmo quando você se afasta ou hesita, ele está ali, esperando com paciência para te guiar de volta, sem cobrança, sem condenação. Ele não abandona a ovelha, e muito menos você. Talvez você tenha vivido momentos onde a sensação de solidão parecia insuportável, o peso das responsabilidades, a pressão dos outros, a luta silenciosa para não cair. Mas aqui está a boa notícia. Deus nunca te abandona. Ele te vê em cada dificuldade, e mesmo nos dias em que você se sente perdido, ele está próximo. Como o pastor que cuida das feridas de suas ovelhas, ele cuida das suas feridas emocionais e espirituais, guiando-te com ternura. Quando tudo parece desmoronar, lembre-se, o pastor nunca perde uma ovelha. Ele conhece o seu nome, ele sabe onde você está. Ele te chama para perto, para encontrar abrigo no seu cuidado infalível. Então, onde você está agora? Em meio a uma tempestade ou talvez em um campo tranquilo? O pastor te chama para confiar que ele te guiará. Ele sempre te encontra onde você está, nunca te deixa sozinho. Quando lemos "nada me faltará", muitas vezes imaginamos que essa promessa está ligada a bens materiais, riquezas ou até a ideia de uma vida sem desafios. No entanto, essa promessa vai muito além disso. Não se trata de uma garantia de abundância material, mas de um cuidado que transcende nossas necessidades superficiais. Nada me faltará significa que Deus se compromete com nossa provisão total, a provisão da nossa paz, da nossa segurança, do nosso coração. Ele sabe exatamente o que precisamos, não apenas para sobreviver, mas para viver em abundância espiritual. Em momentos de necessidade, quando o dinheiro parece curto ou as forças parecem falhar, é fácil duvidar dessa promessa. Mas Deus não promete ausência de dificuldades. Ele promete presença em meio às dificuldades. Ele te dá a capacidade de enfrentar os tempos difíceis com uma paz que vai além da compreensão. Nada me faltará é a garantia de que, mesmo nas épocas mais sombrias,
Ele será suficiente para você. Imagine a confiança de saber que, independentemente das circunstâncias externas, você tem a presença constante de um pastor que te cuida e te proporciona tudo o que sua alma realmente necessita. Talvez você não tenha tudo o que o mundo oferece, mas o que você tem, em Deus, é mais do que suficiente. Ele te dá o necessário para enfrentar cada dia com fé, com força renovada e, o mais importante, com sua paz. Essa promessa não é para os momentos de abundância material, mas para os momentos de escassez, quando o nosso olhar se volta para Deus e descobrimos que nada nos falta porque temos tudo o que precisamos dele. Você já parou diante de águas calmas? O espelho sereno refletindo o céu, o som suave do fluxo contínuo? Esse é o cenário que Deus prepara para você quando diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele não nos conduz com pressa, não nos empurra em desespero. Ele nos guia com mansidão, como quem segura a mão de uma criança assustada e diz: estou aqui, confie. As águas tranquilas são símbolo de equilíbrio, de clareza, de direção segura. Elas representam o lugar onde a ansiedade perde força, onde o medo se cala. É ali, nesse encontro íntimo com Deus, que respiramos fundo e sentimos o peso do dia escorrer para longe. Em meio à correria da vida, Ele nos convida a parar, ouvir e descansar nas suas promessas. Esse trecho do Salmo 23 nos lembra que Deus não apenas nos cuida, mas também nos guia. Ele sabe exatamente para onde devemos ir. E mais do que isso, Ele sabe o ritmo certo para a nossa jornada. Ele respeita os nossos limites, entende nossas lágrimas e nos conduz com carinho até esse lugar de quietude onde podemos finalmente ser nós mesmos, sem máscaras, sem defesas, apenas alma e Deus. Talvez sua mente esteja agitada, talvez seu coração esteja inquieto, mas hoje Ele te chama para essas águas. Deixe que Ele guie seus pensamentos, suas emoções, suas decisões. Deixe que Ele leve você onde a paz é profunda e verdadeira. Em Deus, há descanso que renova e acalma, sempre. Há feridas que não aparecem no corpo, há dores que ninguém percebe, mas que gritam em silêncio dentro da alma. E é exatamente aí que entra a próxima promessa: refrigera a minha alma. Essa palavra refrigerar, no original, traz a ideia de restaurar, de trazer de volta à vida, de reanimar o que estava desfalecendo. Deus não trata apenas do exterior, Ele entra nas áreas mais escondidas, onde as mágoas se escondem e os traumas tentam construir fortalezas. Ele não ignora suas lágrimas não choradas, nem os pesos que você tem carregado em segredo. Quando ninguém mais vê, Ele vê. Quando ninguém entende, Ele entende. E quando você não sabe como pedir ajuda, Ele vem e refrigera. É como se, em meio a um deserto árido, Ele trouxesse um vento fresco que toca sua alma e diz: eu ainda estou aqui, você ainda é meu. Ele traz vida onde parecia não haver mais esperança. Ele cura o que estava em ruínas. Ele restaura o ânimo que se perdeu na caminhada. Talvez hoje sua alma esteja exausta. Talvez você nem saiba explicar o porquê. Mas o pastor sabe. Ele não apenas te observa, Ele age. Ele refrigera, Ele toca, Ele renova. E você não precisa fazer força para isso acontecer. Basta se entregar, descansar nos braços dele e permitir que a cura comece. Quantas vezes nos sentimos paralisados diante de decisões difíceis? Em meio a tantas vozes, opiniões e caminhos, escolher com sabedoria parece um desafio, mas o Salmo 23 traz uma certeza: guia-me pelas veredas da justiça. Não estamos sozinhos na escolha dos caminhos. O pastor não apenas nos acompanha, ele nos guia. Ele traça diante de nós um caminho justo, correto, cheio de propósito. Essas veredas da justiça não são apenas rotas morais, mas caminhos alinhados com a vontade de Deus, onde o nosso andar reflete sua presença e seu caráter. Quando somos guiados por Ele, mesmo as decisões mais difíceis encontram luz. Mesmo em cenários de confusão, a paz interior surge como um sinal de que estamos no trajeto certo. Você não precisa ter todas as respostas. Deus conhece cada curva do seu caminho, cada armadilha oculta, cada estrada que parece boa, mas não leva a lugar nenhum. Ele guia com precisão e, mais do que isso,
Ele anda ao seu lado, garantindo que você não ande sozinho. Se hoje você se sente perdido sem saber que direção tomar, na vida pessoal, nas decisões familiares, no rumo profissional, olhe para o pastor. Ele é especialista em guiar corações dispostos. Basta dizer: Senhor, guia-me, e Ele guiará. Muitas vezes, buscamos valor nas nossas conquistas, na nossa reputação ou até na aprovação das pessoas. Mas há algo muito mais profundo que sustenta nossa caminhada. Somos guiados, cuidados e protegidos por amor ao nome dele. Não depende de quem somos, do que fizemos ou deixamos de fazer. Depende de quem ele é, por amor do seu nome. Essa frase revela a raiz de toda a fidelidade de Deus. Ele não falha porque é fiel ao seu próprio caráter. Ele não desiste de nós porque sua essência é amor, graça e justiça. O nome dele carrega uma herança eterna de promessas, e cada passo que damos na direção dele nos conecta com essa identidade. Filhos cuidados por um pai que honra sua palavra. Isso muda tudo. Quando você entende que sua vida está ancorada no nome de Deus e não no seu desempenho, vem a paz. Você pode descansar, pode parar de tentar se provar e começar a viver com confiança. O cuidado de Deus sobre você é constante, porque Ele zela pelo nome dele, e você carrega esse nome. Então, quando a dúvida vier, quando o medo sussurrar que você não é suficiente, lembre-se, Ele te guia, te protege e te sustenta, por amor do seu nome. E esse nome é inabalável, eterno e cheio de glória. Às vezes, nem temos forças para palavras bonitas. A alma geme, o coração aperta, e tudo o que conseguimos dizer é um simples: Senhor, ajuda-me. E mesmo esse sussurro fraco chega como um trovão aos ouvidos de Deus. A oração pessoal é esse lugar secreto, íntimo, silencioso e ao mesmo tempo poderoso, onde nossa essência se encontra com a presença do pastor. Inspirados pelas palavras do Salmo, percebemos que o nosso pastor não é distante. Ele está perto. Ele quer ouvir nossa voz, mesmo quando ela treme. Ele quer saber dos nossos pensamentos, dos nossos medos, daquilo que não ousamos contar a ninguém. Na oração pessoal, não há julgamentos, há acolhimento. Refrigera a minha alma. É uma oração disfarçada de poesia, um clamor profundo que sai do mais íntimo de quem confia. E é assim que nossa alma começa a ser curada, falando com Deus sobre tudo. Não há tema pequeno demais, nem dor insignificante. Se dói em você, importa para Ele. Então, encontre esse momento hoje. Feche os olhos, respire fundo e fale, com liberdade, com verdade, com confiança. O mesmo Deus que guia aos pastos verdes está esperando pela sua voz, desejando restaurar você por completo, em cada palavra, em cada lágrima, em cada silêncio cheio de fé. Nenhuma oração é mais cheia de amor e temor do que aquela feita por um pai ou uma mãe pelos seus filhos. É uma entrega diária, muitas vezes silenciosa, de quem compreende que não pode estar em todos os lugares, mas conhece aquele que pode. Quando dizemos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, também estamos dizendo: Senhor, pastoreia os meus filhos, supre o que eu não consigo dar. Interceder por eles é confiar que o mesmo Deus que nos guia com mansidão também tem um plano para cada passo dos nossos filhos. Seja um bebê nos braços ou um adulto que já saiu de casa, nenhum está longe demais para o cuidado do pastor. Mesmo quando eles parecem se afastar do rebanho, ele os vê, ele os alcança, ele os chama pelo nome. Na oração de intercessão, entregamos nossos filhos ao único que pode protegê-los em todas as áreas: espiritual, emocional, física e futura. E essa entrega traz paz, porque sabemos que não estão sozinhos. Estão guardados por aquele que os ama ainda mais do que nós, o mesmo que morreu por eles e os chama de volta, toda vez que se desviam. Então ore com fé, ore com lágrimas, se for preciso, mas ore com convicção. O Senhor é o pastor dos seus filhos, e por amor do seu nome, Ele cuidará de cada um. A vida profissional muitas vezes nos faz sentir pressionados, inseguros ou até esquecidos. Há contas para pagar, sonhos para alcançar, portas que parecem não se abrir. Mas o Salmo nos lembra: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
E isso também inclui nossa vida profissional. O mesmo Deus que nos guia às águas tranquilas também conhece os ambientes estressantes, os chefes difíceis, a insegurança do desemprego ou o cansaço de uma rotina pesada. E é nesse cenário que ele se revela pastor. Ele não apenas provê, ele direciona, abre caminhos, conecta pessoas, inspira ideias. Você não está sozinho no seu trabalho. O Espírito Santo pode estar presente no ambiente profissional, tanto quanto no templo. Cada tarefa feita com fé, cada decisão tomada com sabedoria, cada oração feita antes de uma reunião, tudo isso é parte do cuidado dele com você. Ele guia você nas veredas da justiça também no trabalho. Se você está esperando uma promoção, buscando um emprego ou pensando em mudar de rumo, lembre-se, o seu pastor é também seu orientador de carreira. Coloque diante dele seus dons, seus projetos e seus medos, e descanse, porque aquele que te chamou é fiel para te sustentar em cada passo. Vivemos dias acelerados, notícias que assustam, decisões urgentes, pressões por todos os lados. Mas o Salmo 23 nos convida para um lugar de contraste. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Perceba, Deus não apressa, Ele guia mansamente, e onde Ele nos leva, há paz. Essa paz não é ausência de problemas, é presença de Deus no meio do caos. É como estar no meio de uma tempestade e ainda assim sentir o coração calmo, porque o pastor está conosco. Ele não promete uma estrada sem vales, mas garante descanso, mesmo quando tudo ao redor grita desespero. Essa água tranquila é espiritual, é interior. Ela flui quando confiamos, quando oramos, quando paramos por um instante e lembramos. Não precisamos controlar tudo. Ele está no controle. E por isso podemos respirar fundo, fechar os olhos e descansar. Mesmo que tudo esteja desmoronando lá fora, a sua alma pode encontrar um riacho secreto de paz, porque o Deus que criou o universo também preparou um lugar silencioso só para você, onde Ele refrigera a alma e renova as forças. Quantas vezes nos sentimos perdidos, sem saber que direção tomar? Em decisões difíceis, em tempos de dúvida, em bifurcações da vida, tudo o que queremos é um sinal claro, uma certeza de que estamos indo pelo caminho certo. E é justamente aí que o Salmo 23 se torna uma promessa viva. Guia-me pelas veredas da justiça. Vereda é caminho estreito, é trilha precisa, e o nosso pastor conhece exatamente onde precisamos pisar. Ele não nos leva por atalhos ilusórios, nem por caminhos de destruição. Ele guia com justiça, ou seja, com retidão, com verdade, com propósito. Mesmo quando não entendemos o porquê de certos passos, podemos confiar. Há justiça nos caminhos que ele escolhe. Às vezes o caminho justo não é o mais rápido, nem o mais fácil, mas é o que forma caráter, fortalece a fé e nos alinha com o coração de Deus. É o caminho onde aprendemos a ouvir mais e controlar menos, onde aprendemos a depender mais e temer menos. Se você está diante de uma escolha hoje, não decida no impulso. Ore, escute, espere, porque aquele que te guia por amor ao seu nome está à frente. Ele vê o que você não vê, e mesmo sem mapa, você não está perdido, você está sendo guiado. Existem dias em que o céu parece fechado, as orações parecem não sair do quarto. O coração pergunta: onde está Deus? Mas mesmo quando tudo silencia, o salmo sussurra esperança. O Senhor é o meu pastor. Não foi, nem será. É, presente, constante, fiel. A confiança verdadeira não nasce quando tudo vai bem. Ela cresce nos desertos. Ela floresce quando decidimos descansar, mesmo sem respostas, mesmo sem sinais visíveis, porque sabemos quem está conosco. A vara e o cajado dele nos consolam, mesmo quando a trilha parece escura. Quando não vemos a saída, ele continua conduzindo. Quando não ouvimos a resposta, ele continua cuidando. A confiança inabalável é construída quando escolhemos crer no caráter de Deus e não nas circunstâncias. Ele não muda, seu amor não falha, seu cuidado não falha. Talvez hoje você precise apenas respirar fundo e repetir, como um sussurro cheio de fé: nada me faltará. Mesmo que falte força, mesmo que falte clareza, o que não faltará é a presença do pastor, e isso é tudo. Você foi guiado. A cada versículo,
A cada imagem mental criada, sua alma percorreu um caminho de descanso, refrigério e direção. Mas agora chegamos a um ponto crucial da jornada. Não basta apenas ouvir, é preciso responder. O Salmo 23 não é só consolo, é convocação. Ele não apenas acaricia a alma, ele desperta o espírito. O pastor não te guia apenas para que você descanse, mas para que você caminhe, com passos firmes, confiando em cada direção dele. Isso exige algo mais profundo do que emoção. Exige fé com ação. Talvez até aqui você tenha se sentido como uma ovelha ferida, cansada, paralisada. Mas o mesmo Deus que te fez repousar, agora te convida a levantar, a sair da sombra do medo, a enfrentar os vales com coragem, a andar pelas veredas da justiça com ousadia, mesmo que cada passo pareça pequeno demais diante do tamanho do desafio. E sabe por quê? Porque ele caminha junto. O bom pastor não dá ordens de longe, ele vai à frente. Ele conhece o terreno, ele vê o perigo antes de você. Ele sussurra calma, enquanto o mundo grita pressa. Então, se há algo que Deus já plantou no seu coração, um perdão que precisa liberar, uma reconciliação a ser buscada, um projeto esquecido, uma decisão adiada, não espere mais. A presença dele já é o maior sinal que você precisava. A direção já foi dada. Agora é hora de agir. Ore com alguém hoje. Envie essa palavra a quem está precisando de descanso. Levante-se da paralisia da dúvida e mova-se em direção àquilo que Deus já colocou diante de você. Caminhe como quem tem um pastor, como quem foi guiado por amor, e agora vive com propósito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E se nada te faltará, o que te impede de andar? Curta, compartilhe e ore com alguém agora. Leve essa paz para além de você. Seja a resposta, seja a voz mansa no caos, seja a prova viva de que quem tem um pastor, tem tudo.